Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulos 19, 20, 21 e 22. Vamos iniciar então a nossa leitura? Jeremias, capítulo 19. Assim declara Yahvé: vai, compra uma botija de barro de um oleiro, leva contigo alguns anciãos e líderes do povo e alguns sacerdotes. Sai na direção do vale de Ben-Rinom, filho de Rinom, que está à entrada da porta do Cacos, e proclama ali as palavras que eu te comunicar. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim convoca o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que sobre estas terras trarei uma calamidade tal que fará retinir os ouvidos daqueles que a escutarem na ocasião, porquanto me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele holocaustos e incensos a deuses inúteis e estranhos, que nem eles, nem seus pais e antepassados, nem os reis de Judá jamais conheceram, e encheram estas terras com o sangue de inocentes. Construíram no alto das colinas altares e os consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocaustos oferecidos ao Deus Baal, procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isso. Portanto, certamente vêm os dias, assevera Yahvé, em que não mais chamarão estas terras Tofete ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei o vaso dos planos de Judá e de Jerusalém para este lugar. Eu mesmo os farei morrer ao fio da espada, diante de seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e atirarei seus cadáveres como comida para as aves de rapina e os animais selvagens, e farei desta cidade uma desolação e um motivo de gozações. Todo aquele que passar por ela ficará chocado e dela zombará, por causa de todas as suas feridas, e os levarei a comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas, e se alimentará cada um da carne do seu próximo, por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, os que planejam de todas as formas tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam, e lhes dirás: assim diz o Eterno dos Exércitos, assim como se quebra um vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado, também quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, afirme Yahvé. Tornarei esta cidade como Tofete, as casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todos os astros dos céus, e fizeram ofertas de bebidas a deuses inúteis e estranhos. Então Jeremias retornou de Tofete, para onde Yahvé o tinha enviado para pregar e profetizar. Pondo-se em pé no pátio da casa do Senhor, no pátio do templo, proclamou ao povo: assim diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as cidades ao redor todo o mal que disse contra ela,
pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. Jeremias capítulo 20. Então Pazur ben Immer, Pazur filho de Immer, o sacerdote que era superintendente da casa de Yahvé, o templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando essas profecias. Então Pazur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: Yahvé já não o chama Pazur, mas sim terror ao seu redor. Porquanto, assim diz Yahvé: eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os exterminará ao fio da espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e irás para a Babilônia, ali morrerás e serás sepultado. Tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste com falsidade. Senhor, tu me persuadiste e eu fui convencido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim, pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas Yahvé está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insucesso. Desonra eterna que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai a Yahvé, louvai a Yahvé, porque ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me gerou, não seja abençoado. Maldito seja o mensageiro que levou a notícia a meu pai e o deixou muito feliz quando comunicou, nasceu-te um filho homem. Seja aquele homem como as cidades que Yahvé destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida, porque saí do ventre materno, somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar meus dias profundamente decepcionado? Jeremias capítulo 21.
Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, quando o rei Zedequias mandou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias. Eles disseram: consulta, pois, neste momento a Yahvé por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor repita em nosso favor todos os seus milagres, a fim de que ele se afaste de nós. Jeremias, porém, respondeu-lhes: eis o que deveis comunicar a Zedequias. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: estou muito próximo de ordenar que se voltem contra vós todas as armas de guerra que estão em suas próprias mãos, as quais estáis usando para lutar contra o rei da Babilônia e os caldeus. Esse povo babilônico que vos cercou do lado de fora do muro, e eu os reunirei dentro desta cidade. Eu pessoalmente pelejarei contra vós com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e violenta indignação. Matarei os habitantes desta cidade, tanto homens quanto animais. Eles morrerão de uma doença horrível. Logo em seguida, afirma o Senhor: entregarei Zedequias, rei de Judá, seus sábios e o povo desta cidade, que sobreviver à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos dos inimigos deles e daqueles que planejam tirar-lhes a vida. Ele os matará ao fio da espada, sem qualquer compaixão nem misericórdia. Não terá deles a menor piedade. Dizei, portanto, a este povo: assim fala Yahvé: eis que agora disponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. Todo aquele que permanecer nesta cidade perecerá por meio da espada inimiga, pela fome ou pela doença epidêmica. Entretanto, quem abandonar a cidade e se render aos caldeus que vos cercam, viverá e terá a sua própria vida por recompensa. Assim, eis que determinei fazer o mal e não o bem a esta cidade, assevera Yahvé. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a incendiará. Também dirás à casa do rei de Judá: prestai atenção à palavra do Senhor, ó casa e dinastia de Davi. Assim ordena Yahvé: executai justiça pela manhã e livrai o oprimido da mão do opressor, para que o meu furor não saia como fogo e se acenda sem que ninguém o apague, por causa da maldade de vossas atitudes. Eu estou contra ti, que estás entronizada sobre o vale, no planalto rochoso, afirme Yahvé. Contra vós que exclamais: quem poderá nos atacar? Quem adentrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei de acordo com as suas obras, garante Yahvé. Eu atearei fogo em sua floresta, e ele devorará todos os seus arredores. Jeremias capítulo 22. Então assim ordenou Yahvé: desce à casa do rei de Judá e proclama ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Ouvi, tu, teus sábios conselheiros, e teu povo que passa por estes portões. Assim diz o Eterno: praticai o direito, exercei a justiça e livrai da mão do opressor aquele que está sendo espoliado por ele. Não façais nenhum mal, constrangimento ou qualquer outra violência contra o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar, porque se tiverdes o zelo
te cumprir estas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelos portões deste palácio, em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Entretanto, se desobedecerdes a esta palavra, assevera Yahvé, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto, porquanto assim declara o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Tu és para mim como Gileade e como o alto da montanha do Líbano. Todavia, com toda certeza, farei de ti um deserto e tuas cidades ficarão absolutamente desabitadas. E enviarei contra ti exterminadores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os teus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e perguntarão umas às outras: por que Yahvé fez tudo isso contra esta grande cidade? E ouvirão como resposta: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, adoraram, prestaram culto e serviram a outros deuses. Não choreis pelo morto, nem lamenteis por ele, mas chorai amargamente por aquele que parte, porquanto este não mais retornará, tampouco contemplará a terra do seu nascimento, pois assim declara Yahvé acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou no lugar de seu pai Josias e partiu desta terra. Ele jamais voltará para cá. Morrerá no lugar para onde o exilaram, e não voltará a colocar os olhos sobre esta terra. Ai daqueles que constroem o seu palácio usando de corrupção e meios ilícitos, que força seu próximo a trabalhar sem qualquer retribuição, tampouco lhe paga o salário. E ainda pensa: construirei para mim um grande palácio, com grandes e confortáveis aposentos. Manda fazer amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Porventura imaginas que acumular cedro faz de ti um rei? Ora, o teu pai não teve boa comida e como matar a sede? Ele praticou o que era justo e correto, e por esse motivo tudo correu bem na vida dele. Julgou a causa do necessitado e do pobre, e assim tudo lhe transcorria de modo agradável. E afinal, não é isso que significa conhecer-me? Afirma o Eterno. Contudo, tu não tens olhos nem coração, a não ser para a tua própria mesquinhez e ganância, para derramar sangue inocente, para oprimir os fracos e praticar a extorsão. Portanto, assim declara Yahvé sobre Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, exclamando: ah, meu irmão, ou ai, minha irmã, ou ainda, ó sua majestade. Ele terá um enterro semelhante ao enterro de um jumento. Simplesmente será arrastado pelo chão e lançado fora das portas de Jerusalém. Agora, pois, Jerusalém, sobe ao Líbano e clama, e ergue a tua voz em Bazã. Clama desde Abarim, porque todos os teus amantes foram esmagados. Ora, eu mesmo te adverti na época em que te sentias totalmente segura e próspera. Entretanto, tu respondeste: eu não quero escutar isso, e este tem sido o teu procedimento. Desde a juventude, escolheste não me dar ouvidos. Portanto, simplesmente o vento conduzirá para longe todos os teus governantes que hoje te lideram, e os teus aliados serão levados para o exílio. Então, no desterro, serás envergonhada e humilhada por conta de todas as suas malignidades praticadas. Ó tu que estás entronizada num palácio real, revestido dos melhores cedros do Líbano,
como haverás de sofrer e gemer quando te vierem as dores e a aflição, como as de uma mulher em trabalho de parto. Juro por minha vida e pelo meu nome, declara Yahvé, ainda que tu, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosses o anel real de selar da minha mão direita, eu te arrancaria. Eu te entreguei nas mãos dos que planejam tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Expulsarei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra, onde não nascestes, mas na qual certamente morrereis. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É este o homem Joaquim, algum vaso inútil e quebrado, um vaso que ninguém deseja? Por que razão ele e a sua linhagem foram expulsos e lançados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 rogo-te, ouve a palavra do Senhor. Assim assevera Yahvé, registrai que este homem não tem filhos, homem que não terá sucesso em seus dias, pois ninguém de sua descendência prosperará o suficiente para assentar-se sobre o trono de Davi, tampouco governará outra vez em Judá. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Jeremias, capítulos 23, 24 e 25. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor permitir. Um abraço e que Deus te abençoe.